Se você tá querendo um celular baratinho com NFC, se liga nessa lista que eu vou trazer pra você. Olha só, rimou, vem comigo. Fala, meus queridos e queridas do canal Tech, como é que vocês estão nesse mês de março? Pelo menos é março, né, que nós estamos gravando esse vídeo, pode ser aí que depois, né, que ele seja solto depois desse mês, mas bem, muitos de vocês já comentaram aqui com a gente, né, tudo mais, a gente já fez, inclusive, muitos vídeos aqui no canal Tech, um recente, inclusive, falando sobre a importância, né, do celular baratinho no Brasil, e muitos de vocês, às vezes, ficam muito nessa questão mesmo, de, tipo assim, poxa, eu queria um celular legal, tudo mais, mas eu não posso gastar muito, um celular que realmente me entregasse mais funções, alguma coisa mais interessante, para que facilitasse, né, de fato, o meu dia a dia, né, de forma concreta, mas sem gastar tanto. E nisso eu acabei ali dando uma fuçada no site do Canal Tech, que eu sempre gosto muito, inclusive já deixo a dica pra vocês, tem muita análise legal, muito texto legal, muita coisa bacana que os nossos redatores e analistas fazem por lá, e eu peguei essa matéria aqui de 5 celulares baratos com NFC e pagamento por aproximação. Bom, nesse texto aqui, o Guilherme, que é um dos nossos analistas, ele selecionou 5 aparelhos aqui no caso, e de fato são aparelhos aqui interessantes se a gente considerar o preço. Naturalmente, gente, por estarmos falando de aparelhos baratinhos, é legal eu ressaltar com vocês que aqui assim, vai ter gente, por exemplo, que vai vir nos comentários, mas se eu comprar o aparelho XYZ, ele custa esse mesmo preço e tem um monte de coisa. Bacana, nesse caso aqui a gente tá focando especificamente em aparelhos que são baratos e que tem NFC, ok? Eu, por exemplo, se fosse para indicar um celular barato que eu gostei muito, que eu testei recentemente, seria o Galaxy A05s, que eu gostei pra caramba, e é um celular basiquinho, mas não tem NFC, então esse não é o ponto, ok? Dito tudo isso, esclarecida essa parte, bora começar a nossa lista. O primeiro aparelho da nossa lista é o Galaxy M14 5G. Eu vou entrar aqui no site da Samsung, lembrando, por favor, desconsiderem o preço do site da Samsung, que eu vou inclusive mostrar pra vocês que em outros lugares, tipo o Magalu, tá mais barato. Mas só pra vocês terem uma noção aqui, quando a gente fala na parte mesmo de configurações. É um aparelho que tem tela de 6.6 polegadas, 90 Hz de taxa de atualização, no caso Full HD Plus aí de resolução, tem uma bateria de 6.000 mAh, ou seja, apesar dele ter alguns pontos aqui que eu não curto tanto, de fato ele é um aparelho que tem um pouquinho mais de bateria, se você é o tipo de pessoa que prioriza isso também é bem bacana, só que claro, tem umas partes aqui que eu não gosto muito, já começando pelo fato dele ter 4 GB de memória RAM. Sei que a gente já falou várias vezes aqui o tanto que a gente é contra celular de 4 GB de memória RAM e tudo mais, mas novamente, quando a gente fala de celular com NFC, a gente tá fechando ainda mais esse nicho, assim, deixando ele mais assim, enxuto o possível para trazer celulares que tenham essa proposta. Naturalmente, eu falaria para você que, por exemplo, para mim, ao invés de ter um NFC, eu gostaria que ele tivesse mais memória RAM, mas aí fica a seu critério naturalmente. Aqui a gente tá focando nessa parte. Mas bem, de primeiro, que nem eu falei, a gente tem o Galaxy M14. E falando rapidamente sobre as especificações técnicas desse carinha, ele tem o Exynos 1330, ou seja, sei que vai ter muita gente que não gosta de Exynos, já estamos carecas de saber isso, mas saiba que Exynos já tá bom, já tem um tempo, então por favor, fique tranquilo, respire fundo, para que você não fique, né, não perda aí a sua perda não, foi foda, Amanda, para que você não perca aí a sua paciência antes do momento. Ele tem 3 câmeras na traseira, sendo a principal de 50 megapixels e as outras 2 de 2 megapixels e uma câmera de selfie de 13 megapixels. Um celular super basiquinho, com a diferença que tem NFC. E a bateria de 6.000 mAh, que eu já falei que pra mim é toda a diferença que esse aparelho tem. Então é isso, né? Um celular bem basicão. Agora vamos falar sobre preços. Quando eu entro aqui no site, por exemplo, do Magazine Luiza, vocês viram que o preço lá no site da Samsung tava 1.800 e 1.700 e não sei o que. Você já tem ele aqui por quanto? Por R$930, ou seja, um celular extremamente baratinho. E se você ainda não quiser, porque tá 935 no Pix, mas se você não quiser fazer Pix, você pode parcelar, ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas vai ficar por R$1.099 também, que ainda se enquadra, na minha opinião, não num celular baratinho, mas num celular ali um pouco mais focado no custo-benefício de fato, porque falar que R$1.100 um celular é barato, né, a gente sabe que não é, mas você entendeu. Então você consegue essa mesma versão que eu comentei aqui com vocês pelo preço ali na faixa de uns R$1.000, o que tá dentro aí do nosso orçamento para celulares mais baratos e que possuam NFC. Já o segundo aparelho que a gente tem na lista é o Realme C53. E o Realme C53, na realidade, para mim, eu acho que das opções que a gente tem de NFC, foi uma das, assim, não vou dizer que foi a que eu mais gostei, mas foi uma das que eu fiquei assim, caramba, esse celular, tipo, tem um potencial muito interessante. Principalmente aqui por conta da configuração. Só tem um ponto nesse celular que eu não achei tão legal. Não é algo que, assim, desclassifica ele, não, até porque eu, que nem eu falei, eu realmente gostei do conjunto que ele oferece, mas o processador que ele usa aqui é um processador
ok. Pra vocês terem uma noção, aqui tem o Unisoc Tiger 612, né, o T612. Então é de fato aí um processador um pouquinho mais antigo, tudo mais, não é aquele celular pensado para tarefas mais pesadas, ou mesmo que fosse para você jogar qualquer joguinho, não, ele já não é tão pensado para isso, mas ainda assim é um aparelho interessante, que tem configurações aqui bem interessantes. Se a gente for procurar aqui em relação aos preços dele, entrei aqui, deixa eu dar uma bisoiada, vamos pegar aqui a versão de 128 GB de armazenamento interno com 6 GB de memória RAM, então a gente já tem a primeira diferença aí, na minha opinião. Na real, vou fazer melhor, vou pegar essa versão aqui, o Realme C53, que é a versão com 256 de armazenamento e 8 de RAM, galera, por R$900. Inclusive, olha, a escolha da Amazon é esse daqui, mas é bem bacana assim, considerando novamente, tá, pessoal, o preço. E o legal é que ele tá por R$909, sendo que você consegue parcelar em 10 vezes sem juros de R$90,90. Então, nesse caso, você consegue comprar ele pelo mesmo preço, tanto à vista quanto a prazo, o que pode ser interessante. Mas falando novamente das configurações, o celular é ok, tá? Não é, ó, meu Deus, assim, no sentido, né, processamento, não. Mas tem 256 de armazenamento, tem 8 GB de memória RAM, que eu acho bem interessante. Na parte das câmeras, a gente tem uma coisa aí também, que é mais ou menos aí equivalente ao que a gente encontra em outros celulares. No caso, a câmera selfie tem 8 megapixels, na realidade tá um pouquinho abaixo, né? É uma câmera selfie de 8 megapixels, tem uma câmera ali, no caso, a traseira principal de 50 megapixels e um sensor de profundidade de 0,3 megapixels, que eu não sei, mas tudo bem, a gente, né, provavelmente aí é uma coisa um pouquinho mais antiga, a gente entende, mas de fato, ele é um celular mais barato e focado no NFC. Que nem eu falei, aí fica meio que a seu critério de decidir se você prefere um celular um pouquinho com mais RAM do que, né, outras coisas, mas é meio que esse critério. E tem 5.000 mAh de bateria, que é um pouquinho menos que o M14, mas ainda assim é uma quantidade satisfatória. Provavelmente você vai conseguir aí usar o dia inteiro de boaça. Indo pro terceiro aparelho da nossa lista, nós temos o Redmi Note 13, que aí eu tenho certeza que quem é fã da Xiaomi vai falar do Redmi Note 13, porque falam também até hoje do Redmi Note 12, que é um excelente celular. Toda vez que a gente faz um vídeo aqui no canal Tech, é muito engraçado, gente. Toda vez que a gente faz um vídeo aqui no canal, tem alguém que fala, ah, mas eu compararia por esse preço, eu compararia o Redmi Note 12 e um saquinho de bala. É sempre assim, você tá entendendo? Ah, eu compraria um Redmi Note 13, não sei, é sempre desse jeito. Então fiquem tranquilos que ele também está na lista. E nesse caso, ele é um aparelho que é um pouquinho mais caro que os outros que eu citei aqui. Mas então, quando a gente fala do Xiaomi Redmi Note 13, de fato, aqui tudo bem que essa versão com 256 e 8 de RAM já é um celular realmente um pouquinho ali mais pra frente, mas você vai achar ali na faixa de uns R$1.400, R$1.500, ele não fica muito fora disso não. Mas aí, se a gente falar das configurações também é outra coisa. A gente tem o MediaTek Dimensity 6080, que nem eu falei, já começa aqui no caso com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, tem tela AMOLED Full HD Plus de 6,67 polegadas, aí a gente já tá falando realmente de outra coisa. Tem uma câmera principal traseira de 108 megapixels, câmera macro de 2, ultra grande angular de 8, que nem eu falei, gente, aí a gente já parte aqui de fato para um outro, né, para uma outra questão aqui de fato. Câmera selfie de 16 megapixels, bateria de 5.000 mAh, que nem eu falei, outra coisa, tem NFC, então é aquilo. Quando a gente fala que no caso desse aparelho, apesar dele ser um pouquinho mais caro, ele ainda assim é uma opção que entra ali na faixa até uns R$1.400 e que pode ser interessante caso você queira um aparelho um pouco melhor e que tenha NFC. Já o Poco M5 é o quarto aparelho da nossa lista também. Esse aqui, no caso, volta aos preços um pouquinho, né, de anteriormente dos outros aparelhos que a gente falou, né? Já é um aparelho um pouquinho também mais baratinho, levando em consideração que ele é um aparelho que não tem 5G. Ah, e outra coisa também que eu queria falar, galera, eu sei que outros aparelhos aqui da lista que eu comentei também não tem 5G, mas naturalmente esse não tá sendo o foco do vídeo, ok? Novamente, foi o que eu discuti, cada um vai ter uma prioridade, né, em frente ao que quer escolher, em o que quer considerar no aparelho e tudo mais. Eu sei que vai ter gente comentando, ah, porque a minha gente conhece esse aparelho e não tem 5G. Ok, eu sei, tá bom? Mas aí nesse caso você precisa considerar na hora da compra o que você prefere. Mas bem, voltando ao que nós estávamos falando, o Poco M5 é uma opção aqui da nossa lista interessante, principalmente se a gente considerar o preço. Já aproveitando, eu vou queimar a largada, já vou dar uma olhada no preço antes de tudo. Ele aqui no site da Amazon tá por R$869, ou seja, interessante, ainda dá para parcelar em 10 vezes pelo mesmo valor, ou seja, tanto à vista quanto a prazo é o mesmo preço. Lembrando que ele tem 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM, ou seja, apesar de não ter o 5G nesse aparelho, ele já tem os 6 GB de memória RAM que, ó, faz toda a diferença e tem pagamento por NFC. Então, na minha opinião, ele já se torna de fato aí um celular um pouco mais interessante se a gente considerar de fato o preço e o que ele entrega. Falando rapidamente aqui das configurações, é um MediaTek Helio G99, tranquilo, um processador básico barra, básico, vai, eu ia falar um básico barra intermediário, mas seria um processador aí de fato um pouquinho mais básico, mas ainda assim excelente para você fazer boa parte aí das coisas se você é um usuário básico naturalmente. Tem um conjunto de câmeras ali traseira de 3 sensores, no caso, um de 50 e os outros 2 de 2 megapixels. A câmera
câmera de selfie aqui que se torna um pequeno problema, porque só são 5 megapixels, de fato aqui foi onde eles deram uma, né, tipo, caramba, podia ter pelo menos botado ali um de 8 megapixels, já dava uma ajudada, mas se esse não for o seu foco, caso não seja, acho que não vai ser uma parte que vai te preocupar. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de uma câmera selfie legal, então me preocuparia bastante, além da bateria de 5.000 mAh, que é o padrão aqui, tirando o M14, que fugiu aí do padrão com 6.000 mAh de bateria, o resto é 5.000 e tá tudo certo, e que nem eu falei, já queimei a largada olhando o preço, por R$870, eu acho que tá bem justo, e a gente aqui nesse caso também tá dando opções no sentido de várias marcas. Naturalmente teria as marcas aqui que eu preferiria, que você também preferiria, mas nesse sentido aqui a gente resolveu fazer uma lista de fato que abranja todas as marcas, todos os modelos, que a gente sabe que tem uma galera que mesmo tendo um celular Samsung melhor, ela vai querer um Xiaomi, ou vai querer um Realme, ou vai querer um Motorola, né? Cada um, e por isso que a gente trouxe aqui uma lista bem variada para você decidir entre vários modelos e principalmente várias marcas. E o quinto e último aparelho da nossa lista é o Moto G34. Bom, sei que vai ter gente aqui que gosta de Motorola, que não gosta de Motorola, tudo bem, que nem eu falei, a nossa intenção aqui é trazer opções. E o legal, eu já vou deixar assim, a primeira dica para você, caso você queira pegar o Moto G34. Ele tem duas versões sendo vendidas no Brasil, a versão com 256 de armazenamento interno e a versão com 128 de armazenamento interno. Se eu pudesse te pedir, ainda mais olhando no site da Motorola, igual vocês estão vendo aí, olha, se eu pegar e fazer a comparação, ó, o preço do Moto G de 256 tá por R$1.169 à vista ou via Pix, né, no caso, ou numa vez no cartão no site da Motorola. Já se eu pegar os 1.170 para a versão de 128, eu vou ter uma diferença de preço quase que mínima, que ele vai ficar por, está carregando, R$1.080. Gente, sério, por essa pequeniníssima diferença de valor, por favor, pega a versão de 256 de armazenamento interno, não só por isso, mas porque a versão de 256 de armazenamento interno tem 8 GB de memória RAM, que vai fazer diferença na sua vida. Mas falando aqui rapidamente aqui sobre o resumo técnico de fato, né, do aparelho, ele tem o Snapdragon 695, basicão, né, sempre 5.000 mAh de bateria, câmera principal traseira de 50 megapixels, selfie de 16, ou seja, a gente já tem aqui uma câmera um pouquinho, né, melhor aqui em relação ao celular anterior. Tem uma tela de 6,5 polegadas, porém aí fica o pulo do gato, tá? Não é resolução Full HD, é resolução HD+, atente-se a isso caso você queira comprar o aparelho. Como eu falei, tem 5.000 mAh de bateria, tem câmera macro de 2 megapixels, tem toda essa parte, tem 5G também, se você é o tipo de pessoa que quer 5G, e além de tudo, o pagamento por NFC, que é uma das coisas aqui que a gente tá focando estritamente neste vídeo, né? E o que eu acho legal dos aparelhos da Motorola, mesmo os mais básicos, tá vendo esse acabamento deles? A gente pegou, inclusive, o G34 recentemente para testar. Cara, que gostosinho que é o acabamento dos celulares da Motorola. Sério, pra mim, dos celulares básicos, eles têm acertado pra caramba, de verdade, porque assim, é difícil você achar um aparelho basicão assim, que tenha uma carinha assim, uma pegada um pouco mais premium, sabe? E a Motorola tem se preocupado nessa parte, realmente esse acabamento aí imitando o tecido, sério, é muito, muito legal, faz uma baita diferença, essa cor, esse azul que ele tá perfeito, ele tá lindo, de fato assim, se a pessoa pegar assim, ela não conhecer sobre o celular, ela vai achar que é um celular assim, mais premium de fato, ele dá essa carinha de celular mais premium, e que nem eu falei, gente, pelo preço, eu acho que de fato é um aparelho também muito interessante aqui da nossa lista, tá bom? Por 1.170, mesmo parcelado, por favor, que nem eu falei, pega a versão de 256 e seja feliz. Mas é isso, meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Tech. E você, se fosse pra você escolher um desses 5 aparelhos que eu te disse, qual que você escolheria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas no mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o canal Tech, se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Beijo, queijo, até a próxima. Tchau!